Eita, Jesus maravilhoso! Tudo bem com vocês? Pois é, quanto tempo, né? Fazia muito tempo que eu não aparecia para gravar nenhum vídeo, mas hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para contar para vocês um testemunho, um livramento que Deus me deu. Vamos lá, venha comigo. O livramento foi o seguinte: eu estava passando por uma luta muito difícil. Andei batendo o meu carro algumas vezes e aí gerou uma despesa muito grande para mim, e aí eu fiquei muito depressivo. Eu fiquei mais ou menos uma semana aí muito depressivo, e aí pedindo a Deus a morte, querendo morrer e tudo. E aí eu ia para a igreja, voltava assim com vontade de chorar, às vezes não cumprimentava os irmãos e vinha embora, porque eu estava meio deprimido, porque eu tinha gerado uma despesa muito grande com batida. E aí eu falei para o Senhor que eu não queria mais bater carro. Aí eu falei para o Senhor que o dia que eu batisse um carro era para mim morrer junto com o carro. Eu fiz essa oração numa noite de domingo, e aí eu fui dormir. E aí quando eu estava dormindo, eu sonhei que um cara queria me matar com aquelas pá mecânicas. E aí, de todo jeito que eu fazia, ele estava de cima para me matar com aquela pá mecânica. E aí eu consegui, depois de muito custo, eu consegui me esquivar com a ajuda de uma espécie de cepo. Eu pus o cepo na frente e ele não conseguiu me esmagar com aquela pá mecânica. Enfim, e aí, graças a Deus, era só um sonho, saí ileso. Mas aí quando foi na segunda-feira, eu fui trabalhar, e aí trabalhei o dia normal, e aí eu sou Uber, né? Para quem não sabe, eu sou Uber. E aí o Uber, né, fica no trânsito o tempo todo, sujeito a multas, sujeito a batidas, enfim. Então, assim, a mão de Deus o tempo todo. E aí quando eu fiz eu estava fazendo, né, a minha última corrida, que eu peguei o passageiro, que aí eu fui fazer um retorno em uma avenida. Eu fiz um retorno muito próximo de uma rotatória, portanto um lugar perigoso. Eu não aconselho para ninguém. Foi um equívoco, né? Foi uma falha minha eu ter feito esse retorno muito próximo da rotatória. E aí quando eu fui fazer o retorno, quando foi para mim dar início, que eu fui acelerar o carro para mim fazer o retorno, veio um rapaz de repente, surgiu de repente um rapaz em uma moto, e ele estava em altíssima velocidade. Ele era ali da região, ele conhecia ali, sabia ali que o asfalto ali era bom e já estava de noite, então ele estava ali, creio eu, acima de 80. Olha só, o cara em uma rotatória acima de 80, bem aonde eu estava fazendo o retorno. Só que Deus foi tão maravilhoso que eu consegui ver o rapaz a tempo, e aí eu não joguei o carro todo. Quando eu vi que o rapaz da moto vinha, eu joguei o carro ao contrário, e ele escapou ileso. E aí, só que ele levou um susto muito grande, porque ele viu a morte ali na frente dele. Porque se eu jogasse o bico do carro nele, ele ia cair ali e provavelmente seria fatal, ou ele talvez nunca mais andaria, porque a velocidade que ele estava era uma velocidade altíssima. Então ele viu ali a morte ali de frente a ele. Aí beleza, ao invés dele agradecer, porque Deus deu um livramento de morte para ele, aí ele fez o retorno lá na frente, né? Porque ele estava correndo muito, ele conseguiu fazer um retorno bem lá na frente. E aí é claro, né? Eu fiz o retorno e fui embora, né? E temendo que ele viesse atrás de mim. E foi exatamente o que ele fez. Ele veio atrás de mim
Esse é o livramento de morte que eu vou contar para vocês. Ele veio atrás de mim e aí ele chutou o retrovisor do meu carro. Só que graças a Deus, né? Carro de nego que tem a grana, né? O retrovisor não quebra, né? É brincadeira, meus amados. O meu retrovisor, ele não quebra. Graças a Deus, ele é daqueles melhorzinhos que ele não quebra. Um chute não quebra ele. Ele faz que nem uma porta, ele vai e volta. E aí, graças a Deus, eu não tive prejuízo financeiro e o rapaz foi embora. Mas de repente veio outro motoqueiro e eu estava com um passageiro do lado. E aí eu pensei, nossa, ele voltou, mas não era ele. Aí passou outro, aí eu, nossa, é ele, aí não era ele. E aí lá na frente, na esquina, aí era o pai dele, o pai do rapaz e um amigo. E aí eles vieram, tipo, para tomar satisfação. Tipo assim, dava para perceber que eles estavam prontos para qualquer coisa. Só que é claro, né? Eu me humilhei para os caras porque, infelizmente, eu estava errado. Eu fiz um retorno ali num lugar perigoso. E aí eu tive que humilhar para os caras. E aí, graças a Deus, foi só um susto grande. Mas eu quero contar para os irmãos que isso aí foi um livramento de morte. Por quê? Porque se eu conseguisse entrar rápido, o rapaz ia esmagar eu, e ele ia morrer ali, ia ser fatal ali se eu não tivesse visto ele a tempo. Então foi um livramento de morte. Ou então, se eu tivesse derrubado ele, o pai dele e o amigo dele me mataria. Então assim, foi um laço de morte que o inimigo armou para mim ali, mas graças a meu bom Deus, eu saí ileso. E é por isso que eu estou contando esse testemunho para os irmãos, porque isso aí com certeza vai edificar a fé de muitos irmãos. E lembrando de uma coisa, meus irmãos, a gente quando faz uma oração, que nem eu fiz aquela oração que eu queria morrer, o inimigo ele ouve e aí ele quer tirar proveito. Só que Deus mostrou que ele estava comigo e que ele está no controle da minha vida e que Satanás não faz aquilo que ele quer, na hora que ele quer. E sim, ele só faz o que Deus permite, que nem aconteceu na vida de Jó. Ele fez ali um grande estrago ali na vida de Jó, derrubou fogo do céu, trouxe uma tempestade, derrubou a sede de Jó, destruiu o exército ali de Jó ali, os trabalhadores ali, ele destruiu com tudo ali. Mas lá na passagem de Elias, Deus não permitiu ele usar os seus poderes, Deus não permitiu ele derrubar fogo do céu. Então Deus está no controle de tudo, meus amados. Aí você pensa assim, mas é um testemunhozinho bobo. Não é bobo, nada que tem a participação de Deus não é algo pequeno. Tudo que tem a participação de Deus em nossas vidas é algo grande, portanto nós devemos agradecer. E então tá aí, meus amados, se isso falou com você, esse testemunho falou com você, Deus seja louvado pela sua vida e passe esse negócio para frente, meu amado, para Deus falar com mais pessoas. E eita, Jesus maravilhoso!